O psicólogo Jean Leonard e o professor de psicanálise e psiquiatra Mário Eduardo Costa Pereira fizeram um debate a respeito de psicologia baseada em evidências versus psicanálise. Vamos dar uma olhada no debate e fazer umas reações aí a alguns pontos. Quando a gente quer debater ciência e pseudociência, acho que a gente precisa falar de pelo menos duas coisas. A primeira delas é sobre a plausibilidade da teoria. Quais são os dados que nós temos que sustentam essas proposições teóricas, esses mecanismos, esses processos. Então isso diz respeito à plausibilidade e a conexão disso com o que a gente sabe sobre a psicologia como um todo, né? Então memória, atenção, cognição, psicopatologia, comportamento, tomada de decisão, etc. Isso diz respeito à plausibilidade. E outra coisa, a gente está falando sobre evidências de eficácia de que aquele método terapêutico produz resultados clinicamente relevantes ou não. Quando a gente fala em evidências de eficácia, não basta a gente falar em quantidade de publicações, de pesquisas clínicas. A gente precisa olhar para a qualidade de método dessa pesquisa. Resumindo o que ele falou, quando se trata de pedir evidências, são praticamente aí duas classes de evidências. Uma com relação às bases teóricas e outra com relação à eficácia daquela terapia. E ele está dizendo que a psicanálise não conta com essas evidências em quantidade suficiente. Está dizendo também que muitos dos estudos de evidências são estudos de baixa qualidade. Isso não se aplica somente à psicanálise, se aplica também a outras áreas da psicologia. E aí muitas pessoas talvez vão estranhar, vão falar, mas Freud não tirava todas as suas conclusões da sua experiência clínica? Freud não era um médico treinado cientificamente que atendia no seu consultório e ele tirou dali a psicanálise? Sim. Mas mesmo Freud, né, esse gênio maravilhoso, está sujeito a cometer erros e tem algumas informações aí de que Freud deturpava aqueles casos ali quando ele relatava. Fizeram aí comparações de outras menções que Freud fazia aos seus casos de forma particular, que não foram publicadas, e encontraram algumas discrepâncias. Então, quando ele relatava aqueles casos ali que foram os casos seminais da psicanálise, de onde tudo partiu, ele exagerava um pouco alguma coisa, deixava de relatar outras coisas que eram essenciais, então tem essa falta de embasamento lá no início, e a tradição da área de pesquisa da psicanálise não é muito confrontativa, não tem, digamos assim, muito interesse em explicitar o que Freud falou de correto e de errado, fazer essa distinção. Se a gente vai criticar qualquer prática, a gente primeiro tem que construir muito claramente qual é o tipo de abordagem científica própria ou de tipo de racionalidade própria àquela prática. A gente não pode construir apenas algo que a gente tira da cabeça e ataca um espantalho, né? Então tem que construir corretamente. E, em seguida, se interrogar como é que essa disciplina justifica seus procedimentos, enfim. Então, eu espero que a gente tenha possibilidade de discutir isso. Qual é especificamente a maneira da psicanálise trabalhar com a razão no seu campo e quais são os tipos de controle que ela tem. O segundo tópico da plausibilidade também ela depende do interior da razão que é construída num campo. O professor está dizendo então que a psicanálise tem uma natureza diferente. Então as exigências para ela também são exigências diferentes. Tem que situar bem qual que é a abordagem científica da psicanálise. Identificar qual é o seu tipo de racionalidade e como ela se justifica. Foi isso que ele falou. Vamos esperar que no decorrer do debate ele desenvolva essas características. Agora só uma coisa que eu quero pontuar. Ele falou também que a plausibilidade das ideias tem que ser analisada ali internamente. Depende de uma razão específica daquele campo. Isso aí já não é muito correto, porque veja bem, se você criar então um sistema de pensamento todo amalucado, em que as coisas amalucadas combinam umas com as outras ali dentro, quer dizer então que, ok, já passou aí pelos critérios de aceitabilidade? O próprio campo é que propõe os seus critérios de confiabilidade? Na verdade, tem que haver uma observação externa
uma comunicação com outras ciências, para que seja avaliado se aquela linha ali de racionalidade, como o professor está chamando, realmente pode ser chamada de racionalidade, ou se é uma falta de racionalidade generalizada. Uma falta de racionalidade generalizada não vai justificar como racional os seus elementos internos. Mas, em termos da eficácia, também tem uma coisa que é muito importante, porque é a evidência de eficácia. Então, o que quer dizer eficácia? Então, nós vamos ver que tem métodos que vão dizer, olha, você está melhor se você, por exemplo, diminuir o sofrimento e está mais adaptado, está funcionando melhor socialmente. Bom, a gente pode trazer uma série de exemplos, eu trarei aqui, como esses métodos e como esses critérios, eles em si mesmos são apenas uma organização de uma visão de mundo, um critério de valores. Eu não sei quanto a quem está acompanhando aí esse debate, mas para mim, redução de sofrimento e adequação das pessoas à realidade me parecem dois objetivos muito bons para uma terapia. Eu não sei o que o professor está vendo de problemático nisso. Será que dá para traduzir de uma forma bem direta mesmo? Assim, uma pessoa que nunca fez psicanálise na vida, ela busca a psicanálise ou ela é orientada a procurar a psicanálise? Em quais situações? Eu vou dar uma resposta que tem a ver com o desdobramento da nossa conversa aqui. Imagina uma pessoa que ela está se sentindo mal, tem uma série de sintomas, que tem a ver, por exemplo, uma maneira mais ou menos clara para ela mesma, com ela conseguir assumir ou não uma orientação sexual que ela não consegue dar conta, socialmente, publicamente ou para ela mesma. Uma psicanálise vai ajudar, por exemplo, a ela ter um melhor contato com ela própria, que as coisas possam vir à tona e que ela possa se ressituar no desejo dela. Eu não gosto muito dessas maneiras que os psicanalistas têm de falar sobre as coisas, umas formas assim meio floreadas de descrever um quadro que eles querem explicar. Então, o que seria esse ressituar o sujeito perante o seu desejo? É preciso definir direito quais são os objetivos da terapia para que seja possível, no final, se verificar se ela alcançou os objetivos ou não. Se você define de uma forma assim, meio abstrata ou até poética, como é que você faz depois para saber se deu certo? Porque senão fica parecendo que eles raciocinam da seguinte maneira: a psicanálise é uma coisa que ressitua o sujeito perante o seu desejo. Então não precisa de você verificar nada. Desde que você pratique ali as suas sessões, está garantido que no final o sujeito terá se ressignificado, se ressituado perante o desejo. Qual que é a minha mesmo? Para que lado que isso se orienta? Bom, muitas vezes, quando no final desse processo ela consegue, bom, isso aqui é minha, isso aqui tem a ver com o meu desejo, isso aqui tem a ver com a minha posição no mundo, com a minha forma de organizar minha sexualidade. Do ponto de vista terapêutico, se você pega apenas critérios que estão fixos pela escala, hoje em dia, por exemplo, no Brasil, se assumir uma certa orientação sexual, por exemplo, você pode ser espancado até a morte na rua. Né? Então, piora a qualidade de vida. Ela pode ficar mais ansiosa, mais deprimida, piorar o sono, piorar muito o funcionamento social, mas ela tem um ganho que para ela é fundamental. Agora sou eu. Agora eu me sinto existindo em conformidade comigo mesmo. Tá, então, pelo que ele explicou agora, ressituar o desejo seria levar o paciente a se... É uma forma meio imprecisa de dizer que o paciente foi levado, foi ajudado, foi conduzido a se compreender melhor. Que ele clareou as suas ideias com relação à sua sexualidade, aí nesse exemplo específico que foi dado. E que a partir disso ele pode se aceitar melhor, ele pode conviver melhor com a sua natureza, agir de acordo com quem ele realmente é. Então está bem claro que o professor está querendo com isso mostrar a diferença da psicanálise para uma terapia psicológica. Que as terapias psicológicas fazem coisas que são passíveis de serem verificadas. Já dentro da lógica, da racionalidade que ele mencionou no início, psicanalítica, os objetivos são outros. E esses objetivos não podem ser evidenciados.
Mas por que ele acha que esse exemplo que ele deu faz a distinção da psicanálise? O que ele acha que se faz numa terapia psicológica num caso desse? Ele acha que o psicólogo vai simplesmente querer fazer a pessoa se adequar à sociedade e vai passar por cima da identidade dela? Ele não falou isso com todas as letras, mas o exemplo é para fazer essa distinção, parece que é isso que ele pensa. E por que ele acha que isso aí que ele descreveu não tem como fornecer evidências no final da terapia, se funcionou ou não? Primeiro que se for essa ideia dele, ele está equivocado. Uma terapia psicológica pode fazer isso também que ele descreveu, só que não vai usar o termo ressituar perante o desejo, vai usar termos mais específicos. E esses termos específicos, nesse caso que ele mesmo está citando de exemplo, vão poder ser averiguados no final. Você vai chegar no final e vai ver, será que a pessoa realmente clareou as ideias sobre si mesma? Será que a pessoa está se aceitando melhor? Será que diminuiu a ansiedade que a pessoa tem com relação a isso? Então, frisando de novo, nem esse exemplo distingue a psicanálise como em termos de objetivos da psicologia, e nem esse exemplo é significativo para dar um escape para a psicanálise de dizer eu não produzo evidências porque não tem como. Tem sim. Bom pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente volta dando sequência a esse React. Até a próxima.